Olá, amigos e amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando ao vivo aqui pela TV Nova Nordeste, programa Pedro Paulo na TV. Hoje nós vamos dar uma pausinha naquelas entrevistas com os políticos que vão disputar aí as eleições de prefeito nas cidades da região metropolitana do Recife e vamos falar sobre a violência contra o idoso. Como identificar, denunciar e qual a punição que os agressores devem ter, ou está previsto em lei que eles têm, né? Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio com muita honra o doutor Eronildo Farias, que é delegado do idoso. Ele é responsável pela delegacia do idoso. Eu nem sabia que existia, mas é uma boa nova essa, né? Bom dia, prazer e uma honra tê-lo aqui no programa, doutor Eronildo. Bom dia, Pedro Paulo, bom dia a todos. Na verdade, a delegacia já data com quase 5 anos. Embora a imprensa, às vezes, vem com a informação de que realmente a delegacia é um pouco esquecida. Nós temos realmente visto que os idosos são esquecidos, né? Como política pública, pela sociedade, pela família. É por isso que você está dizendo exatamente isso, que eu não sabia que existia a delegacia do idoso, embora que a gente sabe que qualquer delegacia a gente poderia ser atendido. E, infelizmente, a gente precisa de uma delegacia especializada para tratar com o idoso. Por que foi necessário criar uma delegacia específica para cuidar do idoso? Bom, veja, o Estatuto do Idoso, ele prima pela preferência e pela prioridade. As delegacias hoje, elas vivem abarrotadas de serviço, principalmente aqueles crimes mais violentos, o homicídio, o roubo, né, o crime contra o patrimônio. E, infelizmente, nós temos que dar prioridade ao crime que é de maior relevância, que é o homicídio. Então, a delegacia do idoso, que já tem 5 anos, como eu já falei, a gente tem 15 policiais para dar conta da área metropolitana e, às vezes, até do interior. Ela é exclusiva na capital, mas veja que a gente também atua na região metropolitana, concorrentemente com as delegacias locais no interior. Recebemos ontem, por exemplo, uma denúncia lá de Nazaré da Meta, pedindo providência o mais urgente possível, porque senão a idosa poderia morrer com a própria filha. Aí a gente vê, a violência contra o idoso, às vezes ela é invisível, porque acontece no seio da família. Aí quem vai denunciar? É o idoso que muitas vezes não pode se levantar, não pode se encaminhar para um local e pedir providência. Aí é isso que a gente realmente reclama e a gente lamenta. Bom, deixa eu liberar aqui a nossa rede social para quem quiser participar do programa com perguntas. O telefone está livre, é o 3011-7222 com 81. Você liga de qualquer lugar do estado ou do país. 3011-7222. 3011-7222. Você também pode participar pela internet, no nosso portal, no www.tvnova.tv.br. Tem uma caixinha lá, recados ao vivo, né? Também pelo Facebook, programa Pedro Paulo na TV, e pelo Twitter, @Pedro na TV. Você participa, você nos segue, manda sua pergunta, dá a sua sugestão, né, para que a gente possa colocar aqui para o nosso convidado especial de hoje, delegado Eronildo Farias, delegado do idoso, responsável pela delegacia do idoso aqui na nossa região. E deixa eu passar para vocês aqui um dado, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os países que aumentaram mais rapidamente o índice de envelhecimento e, de acordo com essa projeção, no ano de 2025 haverá 46 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos. Quer dizer, é um índice altíssimo, né? Em Pernambuco, a violência contra idosos aumentou de janeiro a abril deste ano. 100 casos de maus-tratos foram denunciados e 70% de ocorrências de agressões de parentes. É isso que o senhor colocou aqui agora para a gente, né, doutor? Correto. Nós temos esse dado que ele está presente na vida de todos nós. O brasileiro hoje tem a honra de dizer está envelhecendo. Antigamente é um país de jovens. Hoje o Brasil está envelhecendo. Então a gente tem que ter já em mente que preparação nós vamos ter para o nosso futuro daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Que talvez não seja a década da gente, talvez não seja a década dos que hoje dizem assim, eu estou no maior vigor. Quem está no maior vigor significa aqueles adolescentes que vão envelhecendo e vão chegar à idade de 60 anos, que é a idade do idoso. Exatamente isso que eu ia perguntar. A partir de que idade a pessoa pode se considerar idosa? O Estatuto, a Constituição brasileira e o Estatuto do Idoso diz que a pessoa idosa é aquela pessoa que tenha completado os seus 60 anos de idade. Embora alguns direitos elas só sejam reconhecidos a partir de 65 anos, como é o transporte gratuito, transporte urbano, e não a aposentadoria, o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial.
e não é a aposentadoria, porque a aposentadoria ela é contributiva. Nós contribuímos, nós temos o direito de se aposentar, né? De nos aposentar, melhor dizendo. A gente se aposenta por idade, a gente se aposenta pelo tempo de serviço e assim por diante. O que caracteriza a violência contra o idoso? Só quando vai às vias de fato, tapas, empurrões, né, beliscões? Veja, a violência, de um modo geral, é qualquer ato que atente à sua integridade física, psíquica ou moral. Então, por exemplo, um beliscão, um tapa, um puxavante de cabelo é uma agressão física. Mas se você faz um xingamento, se você faz com que o idoso se menospreze e se humilhe, a gente já tem aí uma violência psicológica, né? E aí a gente tem as discriminações, a gente tem a apropriação de bens, a gente tem a retenção de documentos, a gente tem a negligência dos familiares que colocam os idosos em situações de vexame e não o trata como deve tratar, dando alimento, dando remédio, dando os cuidados de limpeza higiênicos. Então, a gente tem aí várias maneiras de estar vendo que existe a violência. O que é mais comum? É o abandono depois de uma certa idade? Nós temos o abandono depois de uma certa idade, principalmente aquelas pessoas com mais idade. Os idosos com mais de 65, mais de 70 anos, eles sofrem mais essas consequências do abandono. Os outros não. De 60 anos, você vê que um idoso com 60 anos, hoje a gente vê que a gente vive mais, o envelhecimento está presente na vida, como você constatou, né, através da pesquisa. Nós estamos envelhecendo mais e temos uma longevidade maior. Hoje a gente vê idosos com 100 anos muito facilmente. Antigamente a gente não via um idoso com 100 anos. Então hoje a gente tem idosos com 105, com 110 anos. Então é presente a longevidade? É. Então a gente tem que realmente verificar que tipo de idoso é que está sofrendo maus tratos. É um idoso que tem menos idade ou um idoso que tem mais idade? A gente constata na delegacia que os idosos com mais idades, eles sofrem algum tipo de violência relacionada, por exemplo, às ameaças, aos maus tratos físicos, porque aquele idoso que ele não tem o domínio sobre si, por conta de sua compleição física, ou por conta de sua necessidade, de sua deficiência física, eles tendem a sofrer mais. Então, os idosos, a partir de 65, 70 anos, ele tem esse tipo de violência mais presente na vida deles. É verdade, delegado, que o idoso pode denunciar um filho por abandono? Ele não só pode, como é um direito dele. A gente vê o envelhecimento é um direito personalíssimo, é um direito de todos nós. E um direito social. Se é um direito social, a gente tem que verificar que, na verdade, não é o idoso que tem isoladamente esse direito de buscar a resposta, né? A família, qualquer um dos filhos, qualquer um dos netos, qualquer um dos parentes, a comunidade, aqueles vizinhos que verificam, tem a obrigação, inclusive, de buscar a resposta para quem realmente se sinta nessa opressão ou nesse momento de tão grave, né? Que às vezes o idoso não tem condições de se locomover, não tem condições de sair do seu local porque está com as suas pernas com dificuldade, e aí ele fica o quê? Pedindo pelo amor de Deus que alguém o ajude. Quando isso acontece, o que é feito? O que a autoridade faz no momento? Bom, inicialmente nós temos que ter o registro, né? Esse registro ele pode ser feito presencialmente, quando o idoso, quando alguém da família, quando uma pessoa vai lá à delegacia e registra o boletim de ocorrência, que é a chamada queixa, né, no geral. E tem as denúncias que são feitas através do Disque Denúncia da Secretaria de Defesa Social. Nós temos o Disque 100 hoje, que é valioso, porque é uma edição nacional, é um serviço da Secretaria Nacional de Direitos Humanos que atende a todo o Brasil. Ele atende principalmente os casos de violência domésticas, contra idosos, contra mulher e contra criança e adolescente, e a questão de homofobia hoje, que está bem badalado. E esse serviço a gente tem recebido inúmeras queixas vindas lá de Brasília. Uma pessoa liga daqui, liga de qualquer lugar e pede uma providência. E isso realmente é um avanço, porque são os instrumentos que toda a população tem, que as famílias têm, para poder realmente ajudar o idoso a diminuir essa dificuldade que porventura possa existir. Uhum. O senhor trouxe aqui para a gente um dado estatístico referente ao período de janeiro a abril deste ano, exato, né, que... vamos para o intervalo? Deixa eu ir para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente fala sobre isso aqui. Sai daí não.